Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês da minha história aqui no YouTube e incentivar você. E eu sei que o YouTube não é fácil a constância aqui, né? Às vezes a gente desanima mesmo. Tem uma amiga minha que ela falou: Vi, eu tô desanimada do YouTube e eu quero, até ela vai saber que esse vídeo aqui eu tô falando dela. Eu vou vender meu canal, eu não quero mais continuar, porque eu tenho muito pouca visualização dos meus vídeos. E eu falei: olha amiga, eu vou te contar um pouco da minha história. Contei a história pra ela, falei um pouquinho, e eu quero contar aqui pra vocês também, pra incentivar vocês a continuar. Quando eu comecei o canal, eu falei assim: eu quero muito começar o canal para me contar a minha história, né, de imigrante. Foi logo quando eu mudei para Portugal. Quero contar a minha história de imigrante, vivendo aqui, contar experiências. Mas na minha cabeça era longe de algum vídeo viralizar, porque eu queria como se fosse um diário para mim, o YouTube. Queria como se fosse um diário guardadinho lá. Porque eu tinha muito medo, gente, de os meus vídeos serem alcançados por pessoas que me conhecem, pessoas conhecidas, da minha cidade, da igreja, e começar a fazer piadinhas, né? Ai, é YouTube. Ai, sabe, começar a fazer piadinhas sem graça. Ou falar alguma coisa que eu ficaria constrangida, não sei se você entende. Eu falei: não, eu queria que meus vídeos chegassem até pessoas conhecidas, não conhecidas. Até que um dia, um familiar, não vou falar quem, mas um familiar mandou uma mensagem para uma pessoa e falou assim: olha, eu vi o vídeo da Vilzeli no YouTube e ela tá fazendo vídeo, né? Mas ela não falou nada demais. Só de eu saber que essa pessoa tinha descobrido o meu canal, eu tive, vamos dizer, eu fiquei paralisada, na verdade, uma palavra certa, eu fiquei paralisada. Eu falei: não vou mais postar vídeo no YouTube, eu não quero mais compartilhar nada da minha história, eu não quero falar mais nada. Foi aí que eu parei com os vídeos. Só que essa parada desse tempo com os vídeos, logo eu tive vontade de continuar de novo. Só que com aquele, sabe, eu falava algumas coisas meio que cortadas, não contava certo a história, falava as coisas meio por partes, sabe? Não era tão natural para falar, porque eu tinha medo das pessoas descobrir algumas coisas. Tipo, não é que não tem a ver, não era nada assim tão sério, mas assim, por exemplo, vídeos que eu já postei, por exemplo, aqui da minha casa, já postei aqui vídeo do canal mostrando a minha casa, já postei contando quando meu marido foi agredido aqui no portão de casa, né? Contei algumas histórias assim, só que eu contei meio que... E agora? Agora o vídeo vai estar no ar. Só que daí foi passando, a gente vai amadurecendo. O YouTube, ele ajuda nós a amadurecer também. E ele ajuda nós a tirar um pouco a timidez. Eu não sei você, tá começando agora a gravar os seus vídeos, tá com um pouco de timidez. É normal. Mas o YouTube, ele... A partir do momento, assim, que você vai colocando vídeos... É o tempo, gente. É o tempo, você vai se soltando mais, sendo o mais natural possível. Porque eu também percebi, quando eu assisti meus vídeos, eu falava: nossa, que chato. Às vezes eu gravava vídeo, muitas das vezes eu gravava vídeos e eu apagava e eu não colocava na plataforma. Não queria colocar de jeito nenhum. Até que um dia eu falei: não, eu vou mudar isso, porque eu quero trazer vídeos pro canal. E eu quero ter o meu primeiro 1000 inscritos. Porque eu tinha, na época eu tinha 600. E eu quase não gravava vídeo, era poucos vídeos, eu não fazia live. E de 600 passou um pouquinho, de 600, quase 700. Um inscrito que eu ganhava por dia, ou um a cada 2 dias, assim, era muito pouco inscrito que eu ganhava. Eu já ficava muito feliz.
Falei, eu vou conseguir o meu primeiro 1.000 inscritos. E sabe aquele anseio, aquela esperança, né, de conseguir o meu primeiro 1.000 inscritos. Até que eu comecei a participar de lives. Mesmo eu não podendo fazer live, eu comecei a participar de lives das pessoas. E lá nas lives eu fazia amizade, eu pedi pra pessoa ir no meu canal, conhecer meu canal, conhecer minha história. E eu já não tava nem aí mais do que fulano ia conhecer meu canal, Beltrano ia conhecer, eu não tava nem aí mais. Eu queria o meu primeiro 1.000 inscritos, sabe? O foco, eu queria ter aquele foco. E eu comecei a fazer amizade nas lives das pessoas e tal. Até que um dia eu falei, eu quero fazer também a minha primeira live. Eu também quero fazer a minha live. Foi que, gente, eu fiz a minha primeira live. E a minha primeira live, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá no pomar, tem um pomar aqui lá no fundo. E eu tava com uma bacia, assim, de tangerinas, mexericas do Brasil, como se fala, clementinas em Portugal, as 3 falas, né? Nome da fruta. Eu tava lá comendo a fruta, eu falei, vou fazer a live agora. Gente, deu pouquíssimas pessoas na minha live, pouquíssimas. Era mais pessoas que me acompanhavam mais, sabe? Tem uma amiga minha portuguesa que tava lá na live, alguns amigos, mas eram pouquíssimas pessoas. Só que, gente, eu não tava me importando com a quantidade de pessoas que estavam na live, sabe? Eu desfoquei da quantidade. Eu queria saber mesmo que eu tava conseguindo. Eu tava passando, sabe? Aquela fase de timidez e eu tava conseguindo fazer minha primeira live. E eu fiz, assim, minha primeira live, a mesma coisa que eu tava falando cara a cara com alguma pessoa. E eu esqueci o resto das coisas. Gente, depois que eu fiz minha primeira live, eu já fiz a segunda, eu já fiz a terceira. Só sei que depois que eu comecei a minha primeira live, eu fiz uma semana de live. E cada dia que eu fazia minhas lives, eu conhecia mais pessoas. E foi na época que era férias no Brasil. E teve uma live que veio muitas crianças na minha live. E até que daí eles começaram a me chamar de tia. E eu comecei o dia que eu não fazia live, eles mandavam mensagem pra mim, tia, você vai fazer live? E, gente, a gente não faz, olha, uma frase que eu vou falar pra vocês. Você não faz nada grande sozinho. Nada grande sozinho. E eu falei, Deus, que legal, as crianças estão aqui. E às vezes eu fazia muita live com meu filho. Hoje ele quase não gosta muito de fazer live, ele aparece um pouquinho assim, mas tá na fase de não querer mais fazer live. Mas eu fazia muita live. Era eu, meu filho, as crianças, a gente brincava de jogos, a gente conversava muito. E através das crianças foi vindo alguns adultos. E eu fui convidada também para fazer uma live compartilhada com uma pessoa. A pessoa também me ajudou muito, só que eu não gostei muito de fazer live muito compartilhada, porque as pessoas que faltam com educação, comigo na live e tal, eu simplesmente removo a mensagem dela e deixo ela. Se ela continuar, eu silencio ela e deixo ela. E depois, na terceira oportunidade, gente, ainda sou boazinha, né? Não sou boazinha, mas... gente, olha, eu dou oportunidades pra pessoa na live. Eu vou e oculto ela, mas é na terceira. Só se ela colocou uma coisa muito... que não me agradou nada, e eu vou e oculto. Só que quando eu fazia live compartilhada com a pessoa, ela não tinha muita educação para falar com os nossos telespectadores, vamos dizer, gente, com os nossos amigos da live. E eu ficava muito constrangida com isso. Eu falei, não quero mais fazer live compartilhada. Não importa a quantidade de pessoas que tá na live, pode ser que seja pouquíssimas pessoas, mas eu quero estar com as minhas crianças, mesmo que os adultos não aguentem ficar muito na live comigo. E assim foi. Daí quando eu consegui meu primeiro 1.000 inscritos, gente, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E sabe, parece que foi assim, é uma grande conquista pra quem tá atrás do primeiro 1.000 inscritos. Só que eu achava que eu tendo 1.000 inscritos eu já tava monetizada, e não é. Eu teria que conseguir as 4.000 horas. E as 4.000 horas era longe de eu conseguir com os meus vídeos, porque a visualização dos meus vídeos são baixas ainda. E eu falei, eu não vou conseguir só com os meus vídeos, eu vou ter que me focar mais nas lives para conseguir as horas. Até que chegou o tempo que eu consegui as 4.000 horas.
E todo dia eu olhava para ver se as horas estavam aumentando. Era um foco que eu tinha. E as horas não aumentavam. E eu falava, meu Deus, comecei a ficar frustrada. A gente se frustra. Porque o YouTube é como se fosse uma montanha russa, né? E quando eu parava de fazer live, as horas ela baixava. E eu falava assim, não, então eu tenho que ter constância nas lives, eu tenho que ter constância em vídeo, tem que ter constância em alguma coisa aqui na plataforma. Senão as horas abaixam, né? E eu falei, não posso deixar as horas abaixar. Eu demorei tanto para conseguir as horas, até que eu comecei, né? Não é todo dia que eu tô animada para fazer live, tem dia que a gente não tá, né? A gente é ser humano, né? Mas quando eu não faço live, eu faço um short. Quando eu não faço um short, eu faço uma live ou um vídeo. Sempre tem alguma coisinha aqui na plataforma. E nesse tempo, depois que eu consegui os 1.000 inscritos, demorou um tempo, consegui as 4.000 horas. E eu falei, agora vai. Agora eu vou conseguir a monetização. Porque, gente, eu não queria saber o valor que eu ia receber. Eu queria ser monetizado pela primeira vez aqui no YouTube. E antigamente longe, vocês lembram que eu não queria que meus vídeos chegassem a ninguém, queria levar o YouTube como se fosse um diário, sabe? Uma bolinha assim, e ninguém conhecido soubesse do meu canal, mas depois eu queria que as pessoas soubessem, não tava nem aí do que as pessoas iam falar. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, mas tem muitas pessoas que também comentam coisas que não é desagradável. E esses comentários desagradáveis, como eu lido com isso? Eu simplesmente não curto, eu não falo nada, eu não respondo, eu não dou plateia para essas pessoas. Mas se for algum comentário muito maldoso mesmo assim, eu simplesmente oculto a pessoa do meu canal e pronto. Acabou o sofrimento para a pessoa que está tentando me afligir e também para mim. Eu não deixo. Só que, voltando na monetização, eu consegui fazer a conta do Google AdSense. Eu fiz certinho o processo, fiz o formulário que tem lá no Google AdSense, mandei o formulário, tudo certinho e tal, documento, e esperei. Eu achei que seria fácil e não foi fácil para mim. Porque depois que eu fiz, né, a conta do Google AdSense, eu teria que juntar $10, né? $10, e eu falei, meu Deus, como que eu vou juntar $10? Sendo que meus vídeos têm pouca visualização. E eu não sou monetizado, eu não vou conseguir ganhar superchat para eu poder ter, né, movimentar. Só que daí teve um dia que o YouTube liberou para mim o superchat. Eu falei, agora eu vou conseguir os $10, porque eu vou pedir para meus amigos comprar as figurinhas e me enviar na live. E Deus me enviou uma pessoa, que hoje ela não tá mais na live, não sei o que aconteceu com ela. Às vezes a pessoa ela vem na minha live, depois a pessoa desaparece, e às vezes eu fico preocupada com a pessoa, porque a gente tem a pessoa como família, né? Como um amigo mesmo, sabe? E essa pessoa ela sempre estava na minha live e ela me ajudou muito. Ela me ajudou, teve outras pessoas também que me ajudou, sempre mandava um superchat pra mim. Era membro do meu canal, ele também agora não é mais membro, desapareceu. Só que ele acabou deixando o superchat pra mim lá, outras pessoas também deixou, e eu juntei e deu os $10. Aí que começou a minha batalha com o Google AdSense, porque eles pediu a verificação de identidade. E meu documento, eu enviei meu documento, só que o meu documento de Portugal estava vencido. Eles não aceitaram meu documento. E eu falei assim, conversei com umas meninas, como que eu ia fazer para colocar um documento válido lá. Se poderia ser o meu RG. E eu coloquei, gente, o meu RG e eles não aceitaram. Não aceitaram meu RG, porque meu RG não tá aqui para mostrar para vocês, mas a minha foto, eu era bem mais nova, muito bem mais nova. E quando eu fui pro Brasil, eu não consegui atualizar meu RG. E quando eu coloquei o RG, eles acharam que eu era menor de idade. Eles não olharam a minha data de nascimento, eles simplesmente olharam a foto. E eles não aceitaram o documento. Pois então, e eu falei assim, então eu vou tentar a terceira oportunidade, né? Porque ele tem 3 verificações lá. Uma eu coloquei o documento, não deu, outra eu coloquei o RG, não deu. E por terceiro eu coloquei o passaporte. E deu erro. E ele bloqueou a conta. E eu fiquei frustrada. Bloqueou a conta.
tirou o superchat da live. E eu fiquei assim muito triste. Só que você me pergunta, e você parou de fazer as lives? Você não ganhava mais superchat? Por que você estava fazendo mais lives? Você não estaria ganhando nada? Gente, eu comecei a mentalizar na minha mente que as lives, elas não são só para ganhar o superchat, mas também para me fazer amizades que o dinheiro não paga. E eu comecei a criar vínculos de amizade na live. E aí passou aquele anseio, aquela frustração que eu tinha perdido a minha monetização. E eu continuei o canal normal, sem a monetização. Porque da mesma maneira que o YouTube me deu a monetização, ele tirou a monetização por causa do Google AdSense. E eu falei com uma pessoa, a pessoa falou assim, vai e fala com o chat, fala no YouTube com alguém no chat. Porque não é pelo celular, mas você pode colocar na opção computador, lá no YouTube Studio, e tem uma aba lá que você consegue conversar com o superchat com alguma pessoa do YouTube lá. E eu conversei com uma pessoa, e a pessoa falou assim, olha, passa pra mim o ID do Google AdSense. Daí eu passei tudo. Ela falou assim, olha, tá bloqueado. A moto passou. Tá bloqueado. Daí eu falei, tá bloqueado? Tá. E eu falei, e agora? Ela falou assim, você vai ter 31 dias, tipo uma penalidade, vamos dizer, um bloqueio de 31 dias, sem a monetização, sem a opção de você ganhar o superchat, porque, gente, até então nunca recebi nada, né? Ressaltando aqui que eu não recebi nada do YouTube. E daí eu fiquei 31 dias sem fazer, não, continuei fazendo a live, mas fiquei 31 dias, fiquei 31 dias sem fazer, não é sem fazer, gente, eu fiquei 31 dias sem as figurinhas, sem a monetização, fiquei 31 dias sem a monetização do canal, e até então fiquei triste, mas e nada. Daí ela falou pra mim opções que eu poderia ter. Uma opção, ou eu faria uma conta do zero, ou eu reativasse essa conta minha. Só que eu pensei, reativar minha conta, eu não teria documento para fazer a verificação. Então eu vou fazer a conta do nome do meu marido. Daí eu fiz a conta do Google AdSense no nome do meu marido. Eu fiz o formulário tudo do zero de novo, preenchi tudo aquele formulário lá. Fiz um e-mail para ele novo, tudo no nome do meu marido. Porque o documento dele daqui estava perto para chegar. E quando chegou, eu simplesmente, demorou mais de 31 dias, porque o documento do meu marido também demorou para chegar. Eu fiz a verificação no documento dele, certo? E eu falei, será que vai dar certo agora, gente? Porque meu canal é um nome. E a conta do Google AdSense, ela vai ser no nome do meu marido. Será que vai dar certo? Fiquei assim com medo. Mas falei, Senhor, tá entregue nas suas mãos. Gente, não é que foi aprovado. O documento do meu marido no Google AdSense foi aprovado. E eu fiquei mais feliz, porque daí voltou a monetização, voltou o superchat, né, nas lives. E depois que voltou o superchat na live, eu pensei assim, agora eu vou ter que juntar, porque o dinheiro ficou retido. Falei, vou ter que juntar novamente $10 para vir a carta. Só que $10 é para vir a carta. Só que o pagamento mínimo é $70. 70. Para mim que é 70 euros, né? 70 euros, não sei quanto que é em real para você, mas tem um mínimo lá, senão não faz o pagamento. Se for abaixo disso, tem que ser esse valor, porque assim, o Google, com certeza o Google, o YouTube, eles ganham uma porcentagem com isso também, entende? Você não recebe todo aquele valor, é uma porcentagem que eles tiram, é retido, né? Só que assim, eu falei, eu vou continuar do mesmo jeito. E até lembro que eu falei pra vocês que eu também não tava muito aí por o que eu ia ganhar na live. Eu continuei a live, porque eu tava gostando de fazer amizade, né? Até que, gente, depois que deu certo
o negócio do documento, né? A identificação, né, do documento. Teve agora o outro processo que foi da conta. Da conta eu nunca tinha chegado a fase da conta. Até que chegou a fase da conta e eu tive que verificar a conta. E eu falei assim, eu quero verificar a minha conta. Olha, gente, eu falei assim, quero verificar minha conta, mas ao mesmo tempo tava com medo, porque o YouTube tava no meu nome, a conta do Google AdSense no nome do meu marido e a conta do banco seria no meu nome. Só que eu coloquei a conta do meu nome. Falei, não, a conta do Google AdSense já não vai vir no meu nome, porque eu queria tanto que viesse, né? Mas vai vir no nome do meu marido e a conta vai vir no meu nome. Gente, eu fiz a verificação da conta no meu nome, deu certo. Só que, o que eles fazem? Durante 3 dias, eles falam que vão mandar um valor na sua conta e você tem que colocar no Google AdSense lá o valor certinho que eles depositaram na sua conta. Eles depositaram, parece que, não sei se foi 33 cêntimos ou 3 cêntimos, 4 cêntimos. Eu não lembro, alguma coisa de cêntimos na minha conta lá. E eu tinha que colocar exatamente o valor que eles colocaram. E eu coloquei. Daí foi verificada a minha conta. Eu falei, ai, gente, verificou minha conta agora. Vai dar certo. Sabe, gente? Mentalize. Coisas boas. Tragam, sabe? Eu sou muito negativa. E olha, sou não. Eu era muito negativa. Porque agora eu tô, sabe, com muita fé e mentalizando, sabe, gente, na minha mente, coisas positivas. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, gente, e deu certo. Graças a Deus, deu certo. Eu estou monetizada aqui no YouTube. Já recebeu? E aí? Recebeu o dinheiro? Gente, não recebi ainda o dinheiro. Não recebi. Mas fiquei muito feliz por todas as etapas, né? Que eu consegui vencer a frustração e tudo. Gente, hoje vou mostrar pra vocês. Chegou, gente, a carta, a tão sonhada carta do Google AdSense. Eu tô muito feliz porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus na minha vida. Independente do valor que eu vou receber do YouTube, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar, né, para poder receber, trabalhar nas lives, né, pedir pros amigos, né, me apoiarem, o meu canal, ajudar o meu canal, apoiando com as figurinhas, sendo membro do canal, eu colocando vídeos e, se for da vontade de Deus, ele chegar, né? Ele chegar a mais pessoas e ter mais visualizações e eu receber o meu pagamento, né? Eu sei que $10, né? Já tem por causa da carta. E agora juntar, né? Tá pra juntar o valor, né? De 70 euros, né? 70 euros, gente. E eu receber. Mas 70 euros já tá um pouquinho. Gente, pra mim é uma grande conquista. Grande conquista. E eu falei pro meu filho, a motinha de novo, gente. Falei pro meu filho, o dinheiro, ele não é só meu, ele é nosso. E eu quero muito comprar algo aqui pro canal e comprar alguma coisinha pra ele, sabe? Na internet, coisinha baratinha. E comprar essas coisas, né? Mas antes de comprar essas coisas, gente, eu prometi e eu vou cumprir. E é maravilhoso. Eu vou tirar os meus 10% do meu dízimo, que é o meu primeiro dízimo que eu vou dar à casa do Senhor. E eu tô muito feliz por isso. E eu queria, né, vir aqui só compartilhar isso com vocês e dizer a vocês, não desistam do canal de vocês. O canal é bênção, é aos poucos, não vou dizer pra você que é do dia pra noite, porque pra mim não foi do dia pra noite. Eu demorei muito pra me chegar até aqui, e eu creio em Deus que se for da vontade, né, de Deus, eu creio que eu vou chegar mais longe. E é isso, gente.
Beijinho, fiquem com Deus. E olha, gente, é linda a carta, né? Fique aí com a carta pra vocês verem. Não vou virar, gente, pra vocês verem aqui, porque tá os dados do meu esposo, tá bom? E o endereço daqui. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Que é uma conquista minha, não é só minha. Primeiramente a Deus, minha e conquista de vocês, porque a gente não faz nada grande sozinho.